E eu começo direto aqui com as empresas. Banco do Brasil divulgou seus números ontem, além de mais proventos anunciados, como a gente já vinha comentando aqui semanas atrás, dividendos e juros sobre capital próprio. Vamos começar com o anúncio aí de proventos. O valor em dividendos aí por ação, né, serão cerca de 15 centavos na forma de dividendos, e em JCP, juros sobre capital próprio, serão aí cerca de 31 centavos por ação, valor bruto. O pagamento será no dia 30 de agosto e a data compra ter direito até o dia 21 de agosto. Passando aqui para resultados do banco, olha só, o banco reportou mais um trimestre de lucros, né? Foram 9,5 bilhões, veio dentro aí do que era esperado, talvez um pouco acima até, né? Se falava muito numa expectativa aí de 9,2, 9,3 e vieram 9,5 bilhões. Mais um bom lucro aí do Banco do Brasil, crescimento, né, de 2,2% no trimestre e 8,2% na comparação anual, com ROI de 21,6%. Hoje eu não vou passar aqui detalhado nos números, porque a gente tem mais empresas para comentar, mas vamos direto aqui nos pontos de preocupação dos investidores, né, que são os inadimplentes e as provisões. Então, olha só, os inadimplentes aumentaram, como já vinha sendo discutido também meses e semanas atrás, em todas as carteiras foi assim, né? Aqui nessa tela aí está só o consolidado, mostrando que a carteira expandiu 3,9% no trimestre e 13,2% no comparativo anual. Então, foi um bom crescimento de carteira, porém os inadimplentes também aumentam, né? Seguem esse crescimento de carteira, subiu aí para 3%. Eu já olhei aqui as outras carteiras, né? E pelo menos no comparativo ao trimestre passado, né? Os inadimplentes aumentaram em todas as carteiras. Talvez é um dos pontos de atenção que o mercado pode começar a repercutir em algum momento. Mas as provisões no trimestre, elas não subiram, né? No ano elas subiram, mas no trimestre não. Veja que era 8,5 bilhões e caiu para 7,8. E aí quando a gente olha para a margem financeira líquida, né? Ou seja, excluindo aqui as provisões, imaginando assim, né? O banco pegou ali as provisões, descontou e o que sobrou depois disso, a gente vê aí que os números foram crescentes, né? Tanto no trimestre quanto no comparativo anual, nessa linha aqui de margem financeira líquida. Ou seja, o banco ele fez igual, né? A gente viu no resultado do Bradesco, venda de produtos, mais consórcio, mais previdência, seguro, capitalização, administração de fundos, conta corrente, enfim, um monte aí de itens, né? Que uma agência, né? Que um banco, na verdade, consegue rentabilizar a carteira além dos spreads de juros, né? E isso impulsiona o lucro na última linha, né? Como a gente viu aí, foram 9,5 bilhões de lucro líquido ajustado, mesmo com o banco reduzindo os spreads. O lucro ele está subindo, né, porque ele está efetivando, está sendo efetivo ali nas receitas de prestação de serviço, né, então essa queda de spreads não está afetando o banco. Menos mal, tá? Mas o mercado pode, como eu disse, né, bater aí daqui para frente em algum momento, né, porque os números agora já são conhecidos, não só, né, por causa dessa questão dos spreads, mas também pode questionar em algum momento os inadimplentes, né, que estão sim subindo, até essa questão aqui da revisão, né, que o banco fez do guidance, especificamente nessa linha de provisionamentos. Antes era 30 a 27 bilhões aí aproximadamente, agora passou para 34 e 31, né, ou seja, subiu. E isso é um fato, né? Acaba pressionando ou deixando pressionado aí os próximos dois resultados para fechar o exercício 2024. Além também, né, que eu passei o olho aqui rapidamente e vi as despesas administrativas também aumentaram, né? Mas teve também aí o aumento para o guidance no sentido de margem financeira bruta, né? As estimativas aí do banco eram de 7 a 11%, passou aí para 10 a 13%. Então, beleza, ok. E no contexto geral, as estimativas de lucro, elas foram mantidas. Então, apesar aí, né, de alguns pontos que podem ter questionamentos em algum momento, eu acredito que vai ter, porque o mercado é assim, os números do banco eles foram de bons resultados, foram resultados fortes, foram resultados crescentes, mas dado aí as provisões inadimplentes que podem subir, já pode ser que a gente veja aí recomendações de venda, né? O mercado é assim, pode escrever aí que talvez vá aparecer em algum momento, tá? Mas não vejo motivo aí para preocupação em relação ao Banco do Brasil, pelo menos não no exercício 2024. E ainda, entre os bancos aqui, para a gente não deixar ninguém passar sem a gente comentar, nós tivemos também o Banco Itaú, né? Os resultados também superaram as estimativas, talvez foi o melhor resultado entre os bancões, né? Foi o do Itaú. Tem muita gente que não gosta, né, de Banco Itaú, mas é um fato, o resultado do banco foi o melhor, né? Vamos direto aqui para as principais linhas, para a gente não se alongar, pegando aqui margem financeira com clientes e com o mercado, assim como receitas de prestação de serviço, né? Todas aí vieram subindo,
positivo, né, seguindo a tendência aí dos demais bancos que também tiveram essas linhas aqui de crescimento. Vamos direto ao ponto de atenção, que tem sido as provisões. Então veja que no trimestre aumentou aí, né, as provisões em 1,8% e no comparativo anual essas provisões diminuíram, né? Então, em termos percentuais, se a gente comparar, por exemplo, com o Banco do Brasil, essa linha, o Itaú, foi melhor, por exemplo, na minha opinião, né? Só vamos ver aqui um detalhe que eu separei, né, que são os inadimplentes, né? A qualidade do crédito do banco. É outro ponto aí que o mercado está de olho, né? E tirou o sono, inclusive, aí dos bancos em trimestres passados e tem sido aí o ponto de atenção e que eles têm policiado bastante. Mas veja que nessa linha, ó, os inadimplentes ficaram em 2,7%, estável aí no trimestre, né? E em queda no comparativo com anos atrás, então muito bom. Aqui também, se a gente comparar com o Banco do Brasil, os indicadores são melhores, uma inadimplência mais controlada aí por parte do Banco Itaú. E voltando aqui no resumo, a gente tem também as despesas que seguiram aumentando, aumentou 5%, né? Isso aí não é tão bom, mas os demais bancos também tiveram esse aumento de custos reportados em seus balanços. E aqui na última linha, o banco entrega um lucro aí de 10 bilhões, com um ROI de 22,4%, né? O lucro aí crescendo cerca de 15% na base anual. Foi o maior lucro entre os bancões, foi o maior ROI entre os bancões, indicadores de qualidade melhores também, na minha opinião. Então a gente já teve, ó, Santander, né, que foi o primeiro a divulgar seus resultados entre os bancões, reportou melhora nos resultados, né, deu um sinal aí de que os próximos balanços aí dos bancos, né, seriam também positivos. Os números do Santander vieram, inclusive, além das expectativas do mercado, com um ROI ali de 15,5%, se não me engano, vou verificar e deixo na tela aí para vocês se eu estiver enganado. A gente teve essa semana também Bradesco, que reportou melhora considerável aí nos resultados, veio acima do consenso, inclusive, mas o ROI ainda fraco, né, podemos dizer assim, frente ao histórico do banco. Foram 11,4% de ROI reportados no trimestre, mas o banco sinalizou uma melhora considerável. E agora o Banco do Brasil, com ROI de 21,6%, seguindo ali a tendência de lucros, e o Banco Itaú reportando 22,4% aí de retorno sobre o patrimônio líquido. Então, é dentro ali do que a gente já vinha comentando aqui no canal, né, meses e semanas atrás, né? Santander e Bradesco correndo ali atrás do resultado, tá dando certo, né? Tem conseguido evoluir além do que o mercado esperava, positivo. Porém, Banco do Brasil seguiria forte, como eu falei, meses atrás, crescendo o resultado. Não tem por que retroceder, né? Pelo menos 2024 não acho que a gente vai ver isso, apesar, né, que tem aí alguns pontos que o mercado ainda pode virar a cara para o banco, como a inadimplência, a provisão, os spreads menores. E por fim aqui o Itaú, que a gente acabou de comentar, que foi, na minha visão, o mais forte em resultados. Também não precisa correr atrás de nada, como os demais que eu falei no início, né? É só trabalhar e focar em entregar resultados. É isso que ele está fazendo. E pode, inclusive, ter dividendo extraordinário vindo aí. O mercado já está esperando por isso, né? E pode ser que venha até o quarto trimestre, né? Até o final do ano aí, ou comecinho do ano que vem. O próprio CEO já declarou que sim, né? Que isso pode acontecer. O dividend yield do banco pode melhorar, fundamentado aí nos lucros crescentes, e a gente vê como o dividendo por ação, né, tá subindo bastante. Retomou aí, refletindo a lucratividade do banco que vem aumentando, e ontem batendo aí mais um recorde de resultados, 10 bilhões aí de lucro, sinalizando maiores dividendos à frente. Vamos seguir de olho, acompanhando os bancões daqui para frente. Dito isso, vamos falar agora de mais resultados. Vamos para o setor elétrico agora. A gente teve a Engie Brasil, a empresa também divulgou seus dividendos junto aí aos resultados. Vamos com os proventos primeiro, serão 932,8 milhões, correspondentes a aproximadamente R$ 1,14 por ação. A data compra a ter direito é até o dia 21 de agosto de 2024. E a data de pagamento ainda será definida posteriormente. Passando para resultados aqui da empresa, também rapidamente, ó, receita líquida da Engie, 2,8 bilhões, crescimento aí de 7,4% na comparação anual. O EBITDA ajustado, 1,9 bilhão, também crescendo, e o lucro líquido ajustado crescendo aí 6,1%, né, com a empresa reportando 855 milhões. Então, no trimestre a gente teve aí números da Engie evoluindo, porém no semestre algumas linhas vieram de queda. Reparem que o endividamento da empresa subiu bastante no comparativo anual, 24,9%. Parece muito, né? Mas quando a gente olha em relação ao EBITDA, não é tanta coisa assim também, né? Saiu ali de 2,3 vezes para 2,4 vezes agora no trimestre, tranquilo. A questão aqui com a Engie é que em 2024, né, a empresa realizou investimentos robustos, né? Foram mais de 5 bilhões, para vocês terem uma ideia, só no primeiro semestre de 2024, onde a empresa investiu, né, na construção
de novos projetos, ela fez aquisições de ativos fotovoltaicos, além de modernização ali das usinas hidrelétricas. Então, no curto prazo, foi um semestre, na verdade, né, apertado ali para a empresa, mas por um bom motivo, né, garantindo a perenidade. É isso que a empresa está focada, garantir a continuidade dos seus negócios, né? A visão de longo prazo coloca a Engie entre as melhores elétricas da bolsa, sem sombra de dúvidas, né? Basta a gente olhar aqui para as cotações, o mercado não larga, não deixa a ação corrigir forte, porque sabe dessa visão de longo prazo e da consistência, tanto que mesmo com um payout menor que a empresa adotou, a ação não corrige forte, porque o mercado está de olho nos ativos, né? Nos bons ativos que a empresa está trabalhando, na qualidade desses ativos, do portfólio que a empresa está construindo. Mês passado, né, teve a empresa energizando aí mais um projeto de transmissão, então já é aumento aí de receita para os próximos trimestres, além ainda de mais de 34 aerogeradores lá do conjunto eólico Serra do Assuruá, que foram autorizados aí recentemente para operação em teste, né, e 15 deles aí, segundo a empresa, já entraram em operação comercial até esse mês de agosto. E não para, né? A empresa tem mais projetos em construção que vão entrar, inclusive projetos de transmissão. Então é uma empresa muito forte, né? Um portfólio muito completo: geração, transmissão, comercialização, transporte de gás, portfólio de respeito aí da Engie Brasil. E como eu havia alertado, né, o anúncio de dividendos viria nesse mês e veio. Vamos seguir acompanhando, de olho aí também na evolução da Engie Brasil. Seguindo com mais resultados de destaque na semana, né, e bastante aguardados também, inclusive, eu trago aqui a Vibra Energia. A empresa reportou seus números, também vieram acima do esperado, né? Vamos ver aqui as principais linhas. Receita líquida atingiu 42,2 bilhões, crescendo aí 13,2% no ano e 6,4% no trimestre. O EBITDA foi de 1,5 bilhão, 70% acima, né, do comparativo anual e 9,9% no trimestre. E na última linha, o lucro líquido, né, foi de 867 milhões, também um aumento expressivo aí, né, mais de 500% no ano. Essa é uma empresa que muitos olham aí como grande oportunidade, não é de hoje, mas vinha frustrando expectativas. A gente vê pelas cifras bem maiores reportadas agora nesse trimestre em relação ao ano passado, né? E tem aí seus motivos para essa oscilação de resultados. Eu não tenho acompanhado de perto, né, a estratégia dessa empresa, mas eu estou trazendo aqui porque eu sei que muita gente está de olho, o mercado gosta, porém eu chamo a atenção aqui para um detalhe, né? O dado positivo, né, mesmo sem saber a fundo o negócio hoje em dia, a gente vê que a empresa cresceu receita. Então, ou ela ganhou mercado, né, ou ela realizou preços de venda aí melhores no mercado, ou fez os dois, né? O resultado é positivo, independente, mas é um setor difícil. Se a gente fizer conta, né, é uma margem aí muito baixa frente à receita. Se a gente fizer uma conta simples aqui, ó, dividir o lucro pela receita, né, 867 milhões, dividido aí pelos 42 bilhões de receita, veja que a margem é de 2%. Ou seja, é um negócio que precisa realmente fazer volume de vendas, é realizar melhores preços, é contar com a economia bombando, produzindo, gerando bem e consumindo. Faz parte do negócio e explica um pouco essa volatilidade de resultados. Mas não tira o brilho aí da empresa, o brilho aí do resultado, né? O mercado volta a acreditar na empresa já tem alguns meses, né, vislumbrando melhora pela frente. Vamos aqui de mais uma empresa também de destaque em resultados nessa semana, PetroRio. No último vídeo, né, eu falei da 3R, negócio bem semelhante. Hoje eu trago aqui PetroRio, que também divulgou seus números aí na semana e foi mais um trimestre forte. Vamos aos principais destaques, ó. Receita líquida, né, 727,5 milhões, cresceu 37% contra o ano passado. O EBITDA cresceu 76%, atingindo 584,7 milhões, os números aí lembrando que estão em dólares. E na última linha, o lucro líquido foi também de crescimento, 277,8 milhões de dólares, um crescimento de 48% a mais do que o ano passado, né? Então aqui sim, mais uma máquina de resultados da nossa bolsa, né? Veja que o custo de extração da empresa, né, segue baixíssimo, é o grande diferencial aí da empresa, né, o grande chamariz aí do negócio, né, o que favorece o EBITDA e geração de caixa. Lá no início de 2023, a empresa tinha feito um desembolso grande ali, né, para comprar um ativo, se não me engano, mais de 1 bilhão ali que ela investiu, e aí fez a alavancagem da empresa, dar esse pico aqui. Ainda assim, a empresa não ficou endividada. Enquanto isso, né, ela continuou trabalhando e o caixa, né, que tinha caído ali para 100 milhões, veja que por consequência da eficiência operacional que a gente viu lá, né, muito por conta do custo muito baixo de extração, ela já retomou boa parte da posição de caixa que ela
perdeu, entre aspas, né, com aquele investimento e volta a ficar acima de $1 bilhão de novo com a sua posição de caixa, né? E a relação dívida líquida sobre o EBITDA volta a cair. A produção até caiu, né, mas tem alguns entraves aí, né, que estão interferindo nessa questão por causa também do IBAMA, principalmente. Teve também aí paradas temporárias, mas mesmo assim não ofuscou mais um belo trimestre reportado pela empresa. Vamos ver o próximo resultado, próximo trimestre, porque a gente tem acompanhado, né, o petróleo caiu bastante e se não retomar, pode colocar à prova ali, né, o operacional da empresa. Por isso que é importante extrair a custos baixos, como ela tem conseguido fazer, para não ficar tão refém do preço. Veja que a empresa realizou ótimos preços, inclusive, né, no caso, preços do petróleo, que eu me refiro, na casa aí dos $85 e até com a taxa de câmbio também bem acima dos períodos anteriores, né? Então foi um resultado aí, um ciclo favorável em termos de preço de commodity interessante para a empresa. E aí, repetindo, máquina de resultados, né, a PetroRio, sem dúvidas, uma das melhores empresas da bolsa até aqui, na minha opinião, assim como Engie Brasil, né, também não deixa nada a desejar, é máquina de resultados também. Itaú e Banco do Brasil também considero da mesma forma, vem reportando seus números fortes, mais um trimestre aí de recorde de resultados e vamos seguir acompanhando. Se você ficou comigo até aqui e gosta desse tipo de conteúdo de análise, se inscreve aí no canal, ative as notificações e me conta aí, né, qual dessas empresas que você está de olho ou está investindo. Um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!